E aí, gente, beleza? Assistiram lá os dois vídeos? São bem curtinhos, como eu falei. Eles ilustram bem o que foi, né, a invenção da máquina a vapor, como ela, acoplada a outros mecanismos, ela fazia outras máquinas se movimentarem, o que acelerou demais, né, a produção, em conjunto com a letra B, que a gente tem aqui, a divisão do trabalho, né, dentro das fábricas, onde cada pessoa realizava uma etapa do processo de produção. Ok? O vídeo que nós assistimos é um trechinho de um filme do Charles Chaplin, né? Tempos Modernos. Um filme fantástico, vale a pena vocês assistirem ele inteiro, tá? Com certeza vocês procurarem um pouquinho, vocês vão encontrar aí pela internet. Vale, ou não sei se em alguma plataforma de vídeo vocês vão encontrar, mas vale muito a pena assistir Tempos Modernos. Recomendo, vocês vão se divertir muito e também vão descobrir um pouco mais sobre a vida difícil dos operários nos primeiros tempos da industrialização. Ok? Muito bem. Já que nós assistimos os vídeos, tem aqui uma tirinha, né, para mostrar para vocês. Lembra até o filme do Chaplin, né? A gente não sabe o que eles estavam produzindo no filme do Chaplin. E aqui também o personagem aí diz que tá doido, ele quer saber o que ele está produzindo durante 30 anos e ele não sabe. Tá? Só para a gente ter essa visão aí também do humor envolvido nessa questão, tá? Seguindo, essa sequência vai mostrar para a gente como era o trabalho antes da Revolução Industrial. Ok? Vou passar aqui a próxima imagem. Já já a gente volta lá para ir mostrando detalhe por detalhe. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas três imagens. Os artesãos, que é o nome que a gente dá para o período anterior à Revolução Industrial, né, o nome dos trabalhadores do período anterior à Revolução Industrial, período das oficinas, das manufaturas. Os artesãos trabalhavam quase sempre sozinhos, como a gente vê aqui, o sapateiro, né, trabalhando sozinho, perdão. Tem aqui umas crianças olhando pela janela. Aqui, um tecelão, né? É um tear, e ele está produzindo tecidos. Percebam que os dois estão trabalhando, né, muito provavelmente dentro de casa, que era onde a maioria dos artesãos montavam lá o seu cantinho de trabalho. Alguns também tinham oficinas e ali desenvolviam o seu trabalho, normalmente com pessoas da família. Então aqui a gente vê, né, o artesão, né, o mestre, ajudado aqui por um filho um pouco mais velho, que ia aprendendo o ofício. O filho mais novo já está ali também, né, se interessando. As meninas estão ali, né, do lado, atrás dessa parede de madeira, vendo o pai e os irmãos trabalhando. Então, no trabalho artesanal, o mestre trabalhava ou sozinho, ou então ele trabalhava em família. Ok? Vamos voltar lá na página anterior para a gente identificar algumas outras características desse trabalho no período anterior à Revolução Industrial. Tá? A gente chama de trabalho manual ou artesanal, também podemos chamar de manufatura. Tá? O trabalhador recebia o nome de artesão, mestre ou oficial. Mestre é quando ele era, vamos dizer assim, o dono da oficina. Né? Ele tinha todo o conhecimento para a produção da mercadoria
seja o sapateiro, o ferreiro, o tecelão, o padeiro. E além de ter todo o conhecimento, ele era o dono da oficina. E o oficial, muitas vezes, também tinha o conhecimento, mas ele era um trabalhador assalariado. Tá? Normalmente, o artesão trabalhava sozinho, tá? Ou então com a ajuda de alguns membros da família, dentro de casa mesmo. Mas também havia as oficinas onde trabalhavam algumas pessoas a mais, são chamadas de manufaturas. E aí que a gente tem lá o oficial, né? Que é a pessoa que realiza o trabalho, mas ele não é o proprietário da oficina. Então essas são, né, as manufaturas, as oficinas. Quando ele trabalhava por conta própria, o artesão era dono das suas ferramentas, né? Ele era dono das matérias-primas e todo o lucro do trabalho pertencia a ele. Ele produzia, ele vendia, o lucro desse trabalho, dessa produção, ficava com ele. Normal. Tá? Além disso, ele tinha o conhecimento de todo o processo produtivo. Ele sabia fazer o produto do começo ao final. Do começo ao fim. No caso de um sapateiro, por exemplo, ele cortava o couro, né? Ele colava a sola no couro, ele dava forma no sapato, ele pregava lá como é que chama? O salto, né? Com os preguinhos, até pintar o sapato, dar lustro, ou seja, ele fazia todo o processo, do início ao fim. Ele tinha esse conhecimento, ele sabia fazer, ok? E outra coisa importante, o artesão trabalhava no seu próprio tempo, no ritmo que ele mesmo determinava. Bom, hoje eu tenho muito trabalho, eu vou trabalhar até mais tarde. Hoje eu tenho pouco trabalho, eu vou fazer o que tem para fazer e vou descansar o resto do dia. Hoje eu vou trabalhar dobrado porque amanhã eu preciso sair para visitar um parente, sei lá. Então, o artesão era dono do seu próprio tempo. Ele fazia o trabalho dentro daquilo que ele estabelecia. Ok? Então, muito diferente daquilo que se transformou a vida de um trabalhador após a Revolução Industrial. Então, moçada, para encerrar, nós vamos para o que aconteceu, né, a partir da Revolução Industrial. Como passou a ser o trabalho e a produção a partir dessa nova forma de trabalhar, dessa nova forma de produzir mercadorias. Então veja lá, os ex-artesãos, oficiais, né, agora são chamados de operários, né, que é o nome dado aos trabalhadores das fábricas. E esses trabalhadores foram concentrados em locais maiores, as próprias fábricas. Ok? Então, essa é a primeira mudança que a gente reconhece a partir dessa Revolução Industrial. O local de trabalho tornou-se a fábrica, né? O principal local de produção das mercadorias. E dentro da fábrica, o trabalhador passa a ser chamado de operário. Ok? A segunda grande mudança é o uso de máquinas, que acelerava o processo de produção dentro das fábricas, e as máquinas impunham o seu ritmo ao trabalho dos operários. Então o operário não tem mais aquela opção, né, de trabalhar mais hoje para trabalhar menos amanhã. Não, ele vai trabalhar muito todos os dias. Por quê? Porque é a máquina que impõe o ritmo de trabalho. Né? É o patrão que determina a velocidade que a máquina vai funcionar, o tamanho, né, que a produção deve alcançar, o que deve ser produzido por dia, por semana. Então, é a fábrica, a máquina que determina o ritmo de trabalho do operário.
e não mais à vontade dele. Terceiro aspecto, a divisão do trabalho. A gente viu lá no vídeo, né? Cada operário fazendo uma parte da produção. Aqui é muito importante que vocês leiam esse texto, a divisão do trabalho, que está lá na apostila 1, na página 24. Ali a gente tem o texto mostrando como era a divisão do trabalho dentro de uma pequena fábrica de alfinetes. Tá? Um alfinete pode parecer uma coisa muito pequena, né? Quase insignificante, mas a gente vai ver que mesmo na produção de algo tão pequeno, a divisão do trabalho estava muito presente. Então, é preciso que vocês leiam esse texto para ter esse conhecimento ampliado. Combinado? Mais um detalhe. Nas fábricas, os novos operários só sabiam fazer uma parte do produto. Antes, o artesão fazia o produto do começo ao fim. Agora, os novos operários, né, vão chegando às fábricas e é ensinado a eles apenas uma parte do serviço. Só uma parte do trabalho daquele todo para a realização, né, para o objetivo final, que era a produção de uma determinada mercadoria. Entre outros motivos, né, um operário que tem um conhecimento muito pequeno, que sabe pouco, recebe também um salário muito pequeno. Ok? Então, um mestre, um artesão que tivesse todo o conhecimento, talvez exigisse um salário um pouco maior. Mas um jovem que aparecesse na fábrica sem conhecimento algum e ao qual era ensinado apenas uma parte do serviço, ele recebia um salário bem pequeno e bota pequeno nisso. Mais algumas coisas. Todos os meios de produção, prédio, máquinas, ferramentas, matérias-primas, tudo, né? Tudo que é usado para a produção de alguma coisa, nós chamamos de meios de produção, ok? Todos os meios de produção, então, pertenciam ao patrão. O patrão eu posso chamar de empresário, posso chamar de capitalista, tá? O dono da fábrica. O lucro que lá na oficina ficava com o artesão, agora, como tudo pertence ao patrão, né, o lucro, logicamente, o lucro da venda da produção, fica com ele. Ao operário, o que restava? A sua força de trabalho, o seu tempo de trabalho. E esse tempo, essa força de trabalho, era trocado por um salário geralmente muito baixo. Ok? Essa questão do salário, a questão das condições de trabalho e de vida dos operários, nós vamos ver numa próxima aula. Tá bom? Então, por hoje era isso. Valeu, grande abraço.